Às vezes, em nossa jornada de fé, somos confrontados com situações em que temos a certeza que estamos com a razão. Nos acompanhe nesse vídeo até o final para junto vermos 3 situações que a melhor opção possa ser ficar em silêncio. O primeiro exemplo é quando precisamos da justiça de Deus. Em alguns momentos, somos vítimas de injustiças que parecem não ter solução. Quando nos encontramos nessa situação, é crucial lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 19. Amados, nunca vingueis a vós mesmos, mas deixai a ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. O silêncio diante da injustiça pode ser a forma de confiar na justiça divina e permitir que Deus haja em nosso favor. Isso não significa que devemos ser passivos diante da injustiça, mas sim que devemos buscar a justiça de maneira justa e amorosa, confiando sempre em Deus, quem cuidará do julgamento final. Além disso, em Mateus capítulo 5, verso 44, Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Essa atitude nos ajuda a superar o desejo de vingança e a demonstrar o amor e a misericórdia de Deus, mesmo nas situações difíceis. Portanto, quando nos deparamos com a injustiça, lembremos-nos das palavras de Paulo e do exemplo de Jesus. Confiando na justiça divina, buscando a paz e o perdão, e permitindo que Deus lide com as situações de acordo com a sua vontade soberana. Ao fazer isso, estamos verdadeiramente vivendo como seguidores de Cristo, refletindo seu amor e graça neste mundo que está repleto de injustiças. O segundo exemplo, que pode ser mais importante ficar em silêncio, é quando a palavra de Deus é rejeitada. O silêncio se mostra valioso quando compartilhamos a palavra de Deus com fervor, mas nossos esforços são rejeitados. Como nos ensina Jesus em Mateus capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as piseis com os pés, e voltando-se, despedacem. Embora sejamos chamados a pregar a palavra de Deus sempre que possível, é importante lembrar que a conversão não está em nossas mãos, mas no poder do Espírito Santo. Devemos respeitar a escolha das pessoas e confiar que Deus age em seu tempo. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Desse modo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Nossos esforços são importantes, mas é Deus quem realiza a obra de transformação no coração daqueles a quem compartilhamos a sua palavra. Devemos respeitar a escolha das pessoas e confiar que Deus age em seu tempo, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, quando encontramos resistência ou rejeição ao compartilhar a palavra de Deus, podemos encontrar consolo na certeza de que Deus opera de acordo com o seu plano divino e no tempo perfeito. Que possamos ser fiéis em pregar a palavra, mas também sábios em discernir quando é a hora de silenciar e confiar no poder transformador do nosso Deus. Que Ele abençoe nossos esforços e use-nos como instrumentos para a sua glória, de acordo com a sua vontade soberana e o seu poder. E o último exemplo, que ficar em silêncio pode ser a melhor solução,
é quando são geradas discussões desnecessárias. É fundamental reconhecer que em algumas situações a verdade pode ser negligenciada e as discussões podem se tornar vazias e infrutíferas. Nesses momentos, lembremos-nos de Provérbios, capítulo 17, verso 18. Até um insensato, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por entendido. Devemos defender a verdade, mas também reconhecer quando nossas palavras caem em ouvidos surdos. Entrar em discussões desnecessárias e infrutíferas não nos leva mais perto da verdade, mas o silêncio pode ser uma maneira poderosa de manter a paz e a dignidade. Isso não significa que devemos comprometer a verdade ou evitar defender o que é certo. A Bíblia também nos instrui a sermos corajosos na fé e proclamar a verdade. No entanto, há momentos em que nossas palavras caem em ouvidos surdos, quando aqueles com que discutimos não estão dispostos a ouvir ou compreender. Nessas situações, o silêncio pode ser uma maneira poderosa de manter a paz e a dignidade. Lembre-se também das palavras do apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, verso 9. Mas evitais questões loucas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Paulo nos exorta a evitar debates fúteis que não conduzem à edificação ou à compreensão mútua. Em vez disso, devemos nos concentrar em coisas que promovam a paz e a unidade entre os irmãos. Em resumo, a Bíblia nos ensina a sermos sábios em nossas interações com os outros. Devemos defender a verdade, mas também discernir quando é apropriado permanecer em silêncio e evitar discussões infrutíferas. Possamos sempre buscar a orientação divina em nossas palavras e ações, buscando a paz, a verdade em todas as situações. Em resumo, o silêncio, quando utilizado com discernimento e obediência à vontade de Deus, pode ser uma ferramenta poderosa em nossa jornada de fé. Ele nos permite confiar na justiça divina, respeitar as escolhas dos outros e a manter a paz em meio às discussões. Lembremos-nos sempre de que há grande poder no silêncio quando ele é guiado pelo amor e pela sabedoria divina. Que possamos buscar a orientação do Espírito Santo para definir quando falar ou quando ficar em silêncio. Devemos aprender a estar sempre prontos para ouvir. Deus requer a nossa atenção e para que venhamos ouvir a voz de Deus, precisamos estar atentos e vigilantes quanto à sua voz. Que através desta mensagem você possa entender que é o momento certo de proferirmos as palavras, mas também é o momento certo de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Você venha compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que assim você nos ajude a compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. Louvamos a Deus pela tua companhia até o final desse vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre tua vida. Deus te abençoa e te espero aqui no próximo vídeo.